Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos abrir as nossas câmeras, ver o rostinho de vocês, né? Afinal de contas, não é justo que só eu coloque aí o rostinho para jogo no sábado de manhã, né? Tem problema se tiver com criança do lado, se tiver de pijama, né? Só mostra assim o rosto. Tá deitada assistindo, Aline? Sem condições? Ah, gente, então, ó, semana que vem vocês colocam nem que seja uma camiseta. E aí, né, põe um óculos que dá uma disfarçada. Mas sejam bem-vindos. Vamos iniciar. Semana passada, nós vimos a Lei Complementar 95 de 1998, que regula toda a estruturação das normas, elaboração, estruturação, redação no nosso país. E qual que foi a tarefa de casa de vocês? Fazer um resumo, um mapa mental dessa lei. Vamos lá? Eu fiz o meu também e espero que vocês tenham feito de vocês. Quero que vocês mandem lá no grupo. Por quê? Porque quando a gente se expõe, a gente aprende mais também, tá? Então vamos lá. Aqui coloquei o objeto da lei complementar, que é a técnica legislativa. E como esse objeto é referente à técnica legislativa, ele tem a ver com a forma do ato administrativo, não é com o objeto. Lembrando, gente, que o nosso objetivo aqui não é explicar o conteúdo, tá? É lei seca e aqui a gente tem o mapa mental. Então, é um conjunto de regras, princípios e procedimentos formais que orientam a estruturação, redação, alteração e consolidação das leis e demais atos normativos. Isso tem a ver com a legística, ciência que estuda a arte de elaborar leis. Previsão de regulamentação pela Constituição Federal por lei complementar. A sua aplicação são em leis, medidas provisórias, decretos, atos regulamentares expedidos pelo Poder Executivo no que couber. E as etapas do processo legislativo são: fase introdutória, elaboração, iniciativa, propositura; fase constitutiva, debate, discussão, votação, aprovação ou rejeição; deliberação executiva, quando houver; fase complementar, promulgação, publicação. O objetivo, princípios das proposições legislativas. 1. Clareza. Linguagem acessível e objetiva, expressões em sentido comum, exceto em matéria técnica, frases curtas e concisas na ordem direta, sujeito mais verbo mais complemento, uniformidade do tempo verbal, preferência tempo presente ou futuro do presente simples. 2. Precisão. Compreensão exata do objetivo da norma e de seu alcance. Constância terminológica. Adoção de termos de uso corrente em todo o território nacional. Evitar expressões regionais. Números e percentuais grafados por extenso, exceto em datas, números de leis ou situações que facilite a leitura e evite confusão. Remissão a outros dispositivos de modo expresso. 3. Ordem lógica. Estrutura coerente, organização sistemática, facilitar a leitura, interpretação e aplicação. Cada artigo deve tratar de um único assunto ou princípio. Cada artigo composto por um único período. Parágrafos devem complementar o assunto do caput do artigo. Discriminações e enumerações devem ser apresentadas por meio de incisos, alíneas, itens e subitens. Numeração das normas. Leis complementares, delegadas e ordinárias. Sequencial, crescente.
continuidade às séries iniciadas no ano de 1946. Contém a data completa da promulgação. Consta na epígrafe da lei. Título: Emendas constitucionais. Mesmos critérios das leis, exceto a contagem que se dá desde a promulgação da Constituição Federal de 88. Partes básicas da lei. Parte preliminar. Epígrafe, ementa, preâmbulo. Parte normativa. Enunciado do objeto, indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas, textos das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada. 3. Parte final, disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. Parte preliminar. Epígrafe. Grafado em caracteres maiúsculos. Identificação numérica singular à lei. Formada pelo título designativo da espécie normativa, número respectivo e ano de promulgação. Então, isso aqui é a epígrafe da lei. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Essa aqui é a LRF. Essa aqui é a epígrafe. Ementa. Informa o objeto da lei de forma concisa. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Isso aqui é a ementa da lei. Preâmbulo. Serve para indicar o órgão ou instituição competente para a prática do ato. Base legal. Então, esse aqui é o preâmbulo da lei. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Se for uma lei estadual, virá o governador, municipal, virá o prefeito. Então, aqui é o preâmbulo. Na parte normativa, nós temos o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. Excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. A lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. O âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva. O mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar a lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Então, sempre o artigo 1º da lei, ele serve para falar o objeto da lei e âmbito de aplicação. Nesse caso aqui, esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Isso faz parte da parte normativa. E aqui a parte final, cláusula de vigência. Esta lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Isso é a cláusula de vigência. E em leis de menor repercussão, deve-se aplicar a cláusula entra em vigor na data de sua publicação. Essa também é uma cláusula de vigência. Estrutura interna das leis. Vamos passar um por um desses aqui. Estrutura interna das leis. A unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura art, seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste. Os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico, seguido de numeração ordinal. A expressão parágrafo único será feita por extenso. Então, números cardinais do 1º ao 9º, números ordinais do 1º ao 9º e números cardinais a partir do artigo 10. Então, a gente não fala artigo 10º, fala artigo 10. E aqui,
Parágrafo único, tá? Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos. Os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos. Então, aqui, artigo, art 10, parágrafo, parágrafo 23, inciso 1, ou primeiro, né? A linha A, item 1. É vedada, mesmo quando recomendável, qualquer numeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso 5º do artigo 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos. Então, aqui, né, nesse caso, vem escrito artigo 10A, art 10A. Esse símbolozinho aqui, gente, de um martelinho, é quando você pesquisa lá no site da Presidência da República e aqui vem um link para a jurisprudência correlata. Então, o agrupamento de artigos poderá constituir subseções, o de subseções a seção, o de seções o capítulo, de capítulos o título, de títulos o livro, de livros a parte. Então, a gente tem, ó, parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade, da capacidade, seção 2 das cláusulas especiais à compra e venda, subseção 1 da retrovenda. Esse aqui é o Código Civil. Então, veem que tem essa hierarquia. Edição de códigos e consolidações. Código é uma lei que disciplina integral e isoladamente uma parte substanciosa do direito. Por exemplo, o Código Tributário Nacional. Ele é uma única lei, mas ela vai disciplinar uma parte grande do nosso direito. E a consolidação é a integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. Como exemplo, a consolidação das leis trabalhistas, CLT. Então, um código é diferente de uma consolidação de leis. Bom, finalizamos essa revisão, ó, demorou até mais tempo do que eu esperava, tá? Espero que vocês tenham feito de vocês, tá? Agora vamos para a nossa leitura da Constituição Federal. Deixa eu colocar uma aguinha aqui. Para mim. O mapa mental resumo da Constituição, gente, vai ser bem mais fácil de fazer do que da Lei Complementar 95, tá? Porque a Lei Complementar 95, ela é mais difícil mesmo de fazer um mapa mental dela. Então, agora iniciaremos, de fato, o nosso estudo da Lei Seca da Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui vocês verão que eu já fiz algumas marcações e eu utilizei o seguinte código de cores. Nessa página aqui. Para o título, eu coloquei em verde. Para o texto em geral, eu coloquei em laranja. Esse roxo aqui é sempre que falar assim, nos termos da lei, nos termos da Constituição, a lei regulará, porque a gente sabe que é uma norma que virá posteriormente regulando o assunto. E em vermelho estará as exceções, sempre quando é uma exceção. Título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, inciso 1º, a soberania, 2º, a cidadania, 3º, a dignidade da pessoa humana, 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Sempre se atentem, porque nas provas sempre tentam confundir objetivos com fundamentos, então por isso que eu grifei aqui, objetivos fundamentais, tá? É diferente de fundamentos que está acima. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Como é um desmembramento, aí eu coloquei de amarelo, dos títulos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, o famoso artigo 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Essas exceções são sempre muito cobradas, em especial quando elas vêm em forma de enumeração, tá? Igual aqui, flagrante delito, desastre, prestar socorro, determinação judicial durante o dia. Aí eles colocam uma que não é. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16.
Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aqui eles também gostam de colocar assim, né? As entidades têm legitimidade para representar seus filiados somente judicialmente, tá? São as pegadinhas que vêm. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Pegadinha clássica. Mediante justa e posterior indenização, eles colocam, não é posterior, é prévia. Em dinheiro, eles colocam em títulos de capitalização, em como que é aquele que recebe sempre do governo, esqueci o nome. Então, eles fazem essas trocas também, muito. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aí, tá vendo? Aqui já é o contrário. Aqui já é ulterior se houver dano. Se não tiver dano, não precisa. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei. A linha A. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Já estamos finalizando. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens e de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Esse é um artigo que eles gostam muito também de colocar. Se você souber ele decorado, você já ganha muitos pontos. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Então, vocês farão, eu vou mandar esse material para vocês, embora, né, é a Constituição Federal, na sua forma pura. Então, vocês farão o mapa mental até o artigo do início, até o artigo 5º, inciso 34. Artigo 5º, inciso 34. Muito obrigada, meus amigos. Até sábado que vem, para continuarmos a leitura da Lei Seca Constituição Federal, artigo por artigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.